Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Você pode abrir a sua boca aí mesmo com a sua máscara, tampando o seu rosto, declarar isso, que Jesus é o nosso Senhor. Aleluia. A presença dele é real neste lugar. Se você entrasse num hospital e visse o quanto de pessoas que estão com a boca com um cano, estão entubadas e que gostariam de dar glória a Deus e não podem. Você abria sua boca nessa hora e dava muita glória a Deus, dava muita aleluia. É só quando nós não podemos fazer algo é que nós valorizamos. É só quando a pessoa está presa, que ela quer visitar, que ela quer passear, que ela quer ir na casa dos pais, que ela quer ir na igreja. É só quando a pessoa perde a voz, que ela quer cantar, que ela quer dar glória a Deus. Aleluia. Oh Senhor, tenha misericórdia mesmo, Pai. Tenha misericórdia mesmo, Senhor. Senhor Deus, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo agora vai lá no Hospital Bom Samaritano e abraça a minha sogra e abraça o meu sogro. Que a dona Detinha sinta a presença do Teu Espírito Santo. Que o Jurandir sinta abraçado pelo Senhor. E todos os irmãos espalhados, ó Pai, em cada hospital, em cada casa que estão lá, ó Deus, com restrições, que eles se sintam abraçados pelo Senhor. Muito boa noite, você que está ligado pelo nosso canal no YouTube. A paz do Senhor Jesus. Eu quero te pedir que no final dessa transmissão, você, além de dar o like, compartilhe esse vídeo com alguém. Essa mensagem, ela precisa de chegar a lugares que eu, fisicamente, não tenho condições de chegar. Eu te peço isso no nome de Jesus. Queridos irmãos, pegue sua Bíblia, fazendo favor, abra comigo no livro de Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Você já sabe como se portar diante da palavra. Que presença, viu, irmãos? Eu estou sentindo Deus aqui neste lugar. Eu estou sentindo o Espírito Santo aqui neste lugar. Essa casa está cheia da glória de Deus. Oh, Senhor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Eu preciso que você preste bastante atenção nesse texto. Eu quero te pedir que nada roube a sua atenção neste momento. Diz assim, verso de número 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes haviam sido acorrentados seus pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, e correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: O que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhes tinha dito: Saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque nós somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram aos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos
atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Verso 15. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios. Olha como é que esse homem estava: assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado. E falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Permaneça com a sua Bíblia aberta e feche apenas os seus olhos. Senhor Jesus, o que o Senhor está fazendo aqui nessa noite está tão gostoso, está tão poderoso. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor complete agora essa coisa maravilhosa que o Senhor começou, aplicando a Tua palavra ao nosso coração. Senhor, eu não tenho nada para oferecer para esse povo, mas a Sua palavra nos afirma que o Senhor nunca despediu as multidões de mãos vazias. E é crendo na Tua palavra que o Senhor, nessa noite, o Senhor vai trazer uma palavra rema ao coração dos Teus filhos. Eu repreendo agora, Senhor, todo espírito de perturbação, toda descontração, que nenhum irmão fique conversando com o outro na hora da ministração da Tua palavra. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o teu assento, ficar aí com a sua Bíblia na mão. E eu quero que você preste bastante atenção no que nós vamos falar aqui nessa noite. Quem está fazendo a leitura bíblica, cronológica, viu, aprendeu que quando Adão e Eva caíram, Satanás, a serpente, já estava na terra. O diabo, ele caiu antes da criação do homem, segundo as Escrituras. Então, Satanás não é criação de séculos passados. Satanás não é criação dos tempos de Jesus. Satanás não é criação do tempo de Abraão, o patriarca. Satanás, ele está na terra desde o princípio. E a Bíblia nos afirma isso. Eu quero que você preste sua atenção para você não ficar folheando, porque talvez é difícil de achar. Mas eu vou ler para vocês Isaías 14, verso 12. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Lucas 10, 18 vai dizer o seguinte: Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Já Ezequiel 28, a partir do verso número 13, vai dizer o seguinte: você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes, as suas ligações e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado num dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fumegantes. Verso 15. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia que foi criado, até que se achou maldade em você. O texto que eu acabei de ler nos conta, nos relata, nos afirma que Satanás, antes de se cair,
E ele tinha o nome de Lúcifer. E o nome Lúcifer não é um nome próprio, ele é um título que é dado para um querubim ungido. E ele era um querubim diferenciado dos outros. Ele era adornado com pedras preciosas. Ele era adornado com ouro. Ele estava no Monte Santo do Senhor. Ele tinha uma liberdade que os outros não tinham. Mas o texto diz que foi achado maldade no coração dele. E porque se achou maldade no coração dele, ele caiu. E quando ele cai, ele se torna então Satanás, diabo, acusador. A Bíblia dá alguns nomes para ele. No mundo aí a gente vai chamar ele de capeta, de cramunhão, de encardido, como dizia o finado Padre Léo. Satanás, ele precisa ser o meu inimigo e o seu inimigo. E eu falo que precisa ser porque tem pessoas que estão aliançadas com ele, mesmo que elas não acreditem ou que elas entendam. Eu quero deixar para você um texto que diz o seguinte, 1 João 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Se você quiser procurar a sua Bíblia e marcar, fique na liberdade. 1 João 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio que eu falei. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, Satanás, ele tem atuação, ele tem influência sobre a vida das pessoas. Mas eu quero te fazer um alerta nessa noite. Satanás não tem só influência, ele tem também poderes que a ele foi conferido. Se você quiser pegar sua Bíblia e ler comigo, eu vou te agradecer. Lucas é fácil de achar. Vai lá em Lucas, capítulo 4, versos 5, 6 e 7. Nosso pastor tirou a noite hoje para enaltecer Satanás. Fique tranquilo. Quanto maior é enaltecido o nome do inimigo, maior vai ser a vitória sobre Deus em cima dele. Então, é necessário falar sobre ele. Lucas 4, verso 5, verso 6 e verso 7. Olha só o que está escrito aí. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. O diabo levou quem? Jesus. Agora olha a proposta dele no verso 6. E lhes disse, eu lhe darei toda a autoridade, domínio, poder sobre esses reinos que eu te mostrei e todo o seu esplendor, porque me foram dados. O diabo só está propondo para Jesus dar algo para ele, porque o diabo já possuía, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Nós estamos vendo aqui na palavra que o diabo tem poder. Nós vamos ver um outro texto que mostra a manifestação física, material do poder do diabo. Vá comigo no livro do Êxodo 7. Êxodo é fácil de achar, o segundinho da Bíblia. Livro do Êxodo, capítulo de número 7. Eu quero ler com vocês o verso 10, 11 e o verso de número 12. Olha a manifestação material, física, do poder de Satanás. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros. O que aconteceu, irmãos? E ela o quê? Se transformou em serpente. 2 homens de Deus estão agora fazendo um sinal para Faraó. Faraó é uma figura do diabo. E eles fizeram o seguinte, jogaram lá uma vara, um cajado, e ela se transformou em serpente. Agora, olha o verso número 11. O que o diabo pode fazer? O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito, fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas, magia oculta.
Agora, olha o verso de número 12. Cada um deles, não foi um homem só, não. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu a vara deles. Pega a sua Bíblia agora e vá comigo em Jó. Eu sei que você vai ter dificuldade para achar Jó, eu vou ler para você. Jó 2, verso 7. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Já preguei aqui sobre isso. Jó teve úlcera, Jó teve câncer na pele, ficou com a boca mal cheirosa, todo cheio de bicho. Quem foi que colocou isso nele? Satanás. Vá comigo em Jó 1, verso 12. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor, e você já sabe a história. Um homem bilionário se torna pobre no mesmo dia. Um pai de 10 filhos faz o sepultamento de 10 filhos no mesmo dia. Então Satanás, ele teve autorização para destruir, para acabar, para desfazer tudo aquilo que é na bênção na vida de uma pessoa. E aí eu quero dizer para você que o diabo, conforme está lá em João 10, 10, ele veio para matar, roubar e destruir. E o texto base que nós acabamos de ler, de Marcos 5, vai relatar todos esses estágios na vida de um homem conhecido como o endemoniado gadareno. Satanás, olha o que ele faz aí no verso número 2 de Marcos 5. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Agora olha comigo no verso 3, onde era a habitação desse miserável, desse homem. Esse homem vivia nos sepulcros, no cemitério, num lugar de mortos. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Satanás quer te levar para um ambiente de morte. Satanás quer que você habite num ambiente de morte. Tem gente que está vivo, mas habita em ambiente de morte. O casamento está morto, a vida financeira está morta, a vida espiritual está morta, a vida familiar está morta. Ela está igualzinho esse gadareno. Ele está vivo, mas num ambiente de mortos. É isso que o diabo quer fazer. Ele quer nos levar a habitar onde não tem vida. E tem casas de pessoas que é um ambiente de sepulcro. Tudo está morto naquele lugar. Aquele lugar não tem alegria. A pessoa põe uma planta lá, ela seca. Ela não vive. É uma quebradeira, é prato quebrando, é copo quebrando, é geladeira queimando. É uma série de situações. Lembrando, irmãos, que nem toda vez que a geladeira queima é o diabo, tá? Eu estou dizendo de ambiente de morte. Daqui a pouco o pastor sabe que minha geladeira queimou e está falando que é o capeta. Não. Eu estou dizendo de ambiente, que tem ambiente que é assim, Edilson. Uma quebradeira, espelho quebrado, sofá quebra o pé, bota uma lata de tinta por baixo. É cheio de demônio, guardando pneu, careca, não sei para quê. O diabo quer fazer isso comigo e com você. Ele quer nos levar para um ambiente de morte. Cuidado com o cemitério, irmãos. Cuidado com o cemitério. Não é nada místico, não. Mas cemitério é lugar de gente morta. Eu fiquei triste quando o pseudo pastor, e eu falo pseudo porque para mim ele é feiticeiro, levou para a igreja, num altar, um caixãozinho e mandou o povo pôr pedido de oração lá dentro. E esse cidadão foi para o cemitério meia-noite para poder fazer um ato profético. Agora imagina só, pedido de oração dentro de um caixão, e o cara vai entregar esse pedido de oração onde? No cemitério. Aí o cara lá, os vizinhos, vê aquele monte de gente, meia-noite, gritando no cemitério. Chega lá, tem um caixãozinho. Qual é a primeira coisa que eles pensaram? Está cheio de macumbeiro aqui, de feiticeiro. Foram descobrir. Crente não, é qualquer outra coisa, menos crente. Menos crente. Feiticeiro. Ambiente de morte. O cara pega pedido de oração e põe em caixão. Caixão é
é lugar de pôr coisa morta. Olha o que o Senhor Deus declarou para o povo de Israel sobre morte. Pega a sua Bíblia aí, lá em Números 19, verso 11. Como que essas coisas são sérias? Números 19, verso 11. E detalhe, passa na porta da igreja dele, está lotado. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será por 7 dias. O Senhor sempre teve esse cuidado, esse zelo, daquilo que é vivo não se misturar com o que está morto. E tem gente vivendo em ambiente de morte. Motéis, casa de ímpio, lugar de jogatina, roda de escarnecedores. Eu tenho dificuldade com um cara que é crente, de convertido de verdade, que ele participa de grupo de pelada de futebol, onde tem pornografia de manhã, de tarde, de noite. E a desculpa do safado é porque eu jogo bola junto com eles. A Bíblia diz que luz não mistura com trevas. Vai ficar mesmo. Vai ficar mesmo. Então a primeira coisa que o diabo faz na vida desse gadareno é levar ele para um ambiente de morte. O texto diz que ele vivia nos sepulcros. A segunda coisa que o texto vai me dizer e vai me ensinar, e pode ensinar para você também, se você pegar essa palavra, que Satanás nunca vai pôr uma situação que o homem pode resolver na nossa vida. Toda situação que o diabo bota na nossa vida, homem não tem como resolver, somente Deus. Olha só o que está escrito aí no verso 3 e no verso 4. Olha o que o diabo fez na vida desse gadareno. Esse homem vivia nos sepulcros, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Agora olha o verso número 4. Pois muitas vezes lhe havia sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. De novo, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. O que o diabo quer fazer na vida de uma pessoa, o homem não tem poder, não tem como desfazer e quebrar. Não adianta ir no agiota, porque a conta só vai aumentar. Não adianta pegar dinheiro emprestado no banco, que vai virar uma bola de neve. Não adianta fazer do seu jeito, não adianta ir lá naquele contato que está no poste que eu vi lá no centro, recém-chegada da Bahia, traga seu amor de volta em 24 horas. Ou é só eu que vejo essas porcarias para a rua fora? Não adianta, porque aquilo que o diabo põe em você, a corrente que ele te coloca, que ele te aprisiona, homem não tem capacidade de tirar, de segurar. É somente Jesus que tem o poder. E ele fez isso com o gadareno. Ele colocou uma força tão extraordinária naquele homem que ferro para ele era como se fosse barbante. Ele arrancava e quebrava aquilo tudo. A Bíblia vai falar aí no Marcos 5 mesmo. Jesus é tão bom que ele prova na própria palavra. Marcos 5, 24 a 25 vai dizer assim, ó. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha de um sofrimento, de uma hemorragia. Olha o verso 26. Ela padecera muito sob o cuidado de poucos médicos. De vários, aqui está falando na minha versão, de vários, de muitos médicos, e gastara metade da sua fortuna. Ela gastou tudo. Então essa mulher procurou vários médicos, várias pessoas, e gastou tudo que tinha, mas o texto diz, mas em vez de melhorar, ela só piorava, porque o diabo é assim. Eu me lembro de uma mulher, num DVD desses de pregação neopentecostal, que a mulher falou o seguinte, que ela foi no terreiro para poder tirar uma entidade, e aí realmente a entidade saiu para dar lugar para mais 7, porque o diabo é assim, irmãos, ele te confunde.
Você vai lá arrancar o Zé Pilinda, sai o Zé Pilinda, entra o Exu Caveira, entra o Preto Velho, entra a Maria Padilha, entra aqueles demônios, tudo. Porque libertação só tem uma fonte, Jesus de Nazaré. Aleluia! Então Satanás nos leva para ambientes de morte. Satanás também coloca uma situação em nós que o homem não pode resolver. E Satanás também, ele faz você ter raiva de você mesmo. Olha o que está escrito no verso de número 5 do texto base. Olha como que isso é forte. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. O diabo tem posto na mente de pessoas um ódio mortal dela mesma. Ela acorda de manhã, ela vai para frente do espelho e fala assim: não, eu estou com ruga, eu estou com essa, não sei como é que chama isso aqui do olho, grande, eu estou não sei o quê, eu sou magro, eu sou gordo, eu sou amarelo, não, eu sou moreno. A pessoa, ela não tem paz. O diabo põe na cabeça dela assim, ó, para você não tem remédio, se mutila. Ela acha que ela é a pior pessoa do mundo. Ela acha que ela não sabe conversar. Se tiver uma reunião de pessoas bacanas, ela vai sentar longe, porque ela tem vergonha de estar no meio do povo. Ela se acha o verme do cavalo do bandido. Você entendeu? O diabo faz isso com a pessoa. Eu peguei uma fase pastoreando os adolescentes que eu tive muito problema com automutilação. Já contei para vocês aqui, uma mãe me ligou desesperada, porque o pulso da filha estava todo cortado, e ela achou que a menina estava querendo suicidar. E eu mais André fomos lá na casa dessa menina, acho que ela tinha 15 anos na época, e fomos conversar com ela no quarto, longe da mãe. Ela falou assim: não, pastor, o meu negócio aqui não é suicídio, não vai na veia, não. É só por cima da carne, para tirar a angústia do coração e passar para o braço. Olha como que o diabo faz. Igual o gadareno pegando pedra e se cortando. O diabo pôs na mente da menina que se ela automutilasse a sua pele, o seu pulso, o calcanhar, ela ia tirar a dor do coração e ia colocar lá. Mentira! Ela ia ficar com a dor na pele e a dor no coração iria permanecer, porque o remédio do coração só tem uma fonte: Jesus de Nazaré. Então o diabo faz isso conosco. Ele quer nos fazer sentir o pior dos piores. E tem muito crente assim. Você quer ver um crente que passou por isso? Pega a sua Bíblia e vai comigo no primeiro livro dos Reis, 19. O diabo quer nos autodestruir. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso número 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo. E entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Olha a conversa de Elias com o Senhor. Olha a cabeça do cara, como é que estava. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. O cara é tão tomado pela atuação do diabo na mente, que ele não tem coragem nem de tirar a própria vida, ele quer terceirizar o serviço. Agora olha só o que o Senhor faz com ele. Verso 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma.
Elias olhou ao redor ali, junto da sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, pensa numa comida, irmãos. Viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Elias estava querendo morrer. E tem muitos de nós que acordamos, talvez numa segunda-feira, depois de ler o G1, o UOL e assistir o Bom Dia Brasil, que quer ter o mesmo sentimento de morte. Porque o diabo é assim. Ele quer te levar para ambiente de morte. Ele quer fazer coisas com você que o homem não consegue desfazer. E ele quer também que você se autodestrua. Sabe por quê? Porque quando você se autodestrói, você não tem tempo de pedir perdão, de se arrepender. E aí ele vai ganhar. E aí ele vai ganhar. Outra coisa que o diabo faz também, fica ligado. Satanás, ele sempre vai querer roubar a nossa bênção. Sempre vai querer roubar a nossa bênção. Eu queria que você pegasse aí Marcos 5 e voltasse uma página. Você vai no Marcos 4, 35, para você entender o ambiente que estava acontecendo ali. O verso 1 do 5 diz assim, ó: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Que mar é esse que eles atravessaram? De onde eles estavam vindo? Vamos ver agora? Marcos 4, verso 35. Naquele dia, ao anoitecer, o diabo sempre gosta da escuridão, tá, irmãos? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse, guarda isso aí, disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se grande ou completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Presta atenção aqui. Por que o diabo queria roubar a bênção do gadareno? Porque se levantou uma tempestade no meio do mar, no meio do caminho. Jesus estava indo para Gadara. No meio do caminho, Jesus dormindo. Do nada começa um vento e uma tempestade. Vocês acham que essa tempestade, esse vento aconteceu do nada? Vocês acham que foi Deus que enviou esse vento e essa tempestade? A ponto de Jesus ter que falar. Ele repreende. Ele fala: aquieta-te. Satanás queria fazer aquele barco afundar, para que Jesus não chegasse em Gadara, porque onde Jesus chega, alguma coisa acontece. É por isso que ele quer roubar a sua bênção. É por isso que quando a gente está no meio de uma tempestade, nós temos que estar sensíveis a Jesus, porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. A bênção do gadareno poderia ter sido afundada. A bênção do gadareno poderia ter sido roubada. Mas naquele barco, em direção a Gadara, estava o mestre dos mestres, o marinheiro dos marinheiros, o Senhor dos senhores. Jesus então dá um comando e manda aquele vento calar e aquela tempestade cessar.
Eu queria dizer para você que Satanás, ele quer roubar a nossa bênção. E de novo, no mesmo capítulo, Deus vai nos dar um ensinamento. Olha aí em Marcos 4, verso 15. O que acontece? Marcos 4, verso 15. A parábola do semeador. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. No mesmo capítulo 4. Então, o diabo, ele quer fazer isso. Ele quer roubar a minha e a sua bênção. Mas ele está amarrado e repreendido em o nome do Senhor Jesus. Você já entendeu, então, que o diabo tem poder, ele faz, ele tem essa capacidade. Mas eu quero te dar uma boa notícia. E a primeira boa notícia dessa noite é que o poder de Satanás é limitado. Ele só vai até onde o Senhor permite. Não, você não estou acreditando que vocês não dêem um glória a Deus aí, não. Eu vou ler de novo, que talvez alguém não entendeu o texto. O poder de Satanás é limitado, ele só vai até onde Deus permite. Aleluia! Jó 1, verso 12. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Satanás saiu da presença do Senhor e foi lá fazer o que ele quis fazer. Nesse primeiro momento, Jó não fica doente. Porque o que o Senhor falou? Diabo, você tem autoridade para acabar com a riqueza dele, para acabar com os filhos dele, mas não encosta nenhum dedo em Jó. E o diabo só fez aquilo que Deus permitiu. Vira uma página aí, vá comigo em Jó 2, verso 6. Você sabe a história, o diabo foi lá agora e falou assim: ele não te negou, não blasfemou, porque o senhor não tocou na saúde dele. Toca na saúde dele que o senhor vai ver, pele por pele. Olha o que o Senhor diz para Satanás. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Por que Deus falou apenas? Porque o diabo estava liberado para arrebentar, arregaçar, destruir, moer a saúde e a vida de Jó. Jó morreu? Não. Sabe por que Jó não morreu? Porque não foi liberado, não foi permitido pelo nosso Deus. Então o diabo, ele é valente, ele é bravo, ele ruge como um leão ao nosso derredor, mas ele só pode rugir até aquilo que Deus permite. Porque ele é um pitbull bravo na mão do Todo-Poderoso, acorrentado. Porque maior do que ele é o nosso Deus. Romanos 16, verso 20. Para alegrar o seu coração. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O texto de João 10, 10 diz que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus bradou: eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Não é uma vidinha qualquer, não. Não é uma vidinha simples, não. É vida com abundância. Que pena que Jesus não merece nenhum aplauso. Eu vou te contar o que vai acontecer com ele. Apocalipse 12, verso 11. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho. Amém ou não? Lucas 10,
Verso 19. E eis que vos dou poder para pisar as serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. 2 Timóteo 1,17. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, de temor, de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Não tenha medo do diabo. O texto diz, o texto base, no verso 6, quando ele viu Jesus de longe, ele correu e se prostrou diante dele. Ele não esperou chegar perto de Jesus, não. Satanás é muito bravo, ele é muito macho. Mas quando chega o grandão da Galileia, o filho da irmã Maria, aquele das mãos furadas. Meu irmão, quando ele chega, tem que se prostrar, tem que abaixar a cabeça, porque ele é o Todo-Poderoso. O endemoniado gadareno, ele gritava, ele despedaçava ferro e correntes, e não tinha homem naquele lugar que não ficava com medo. Mas quando o filho da irmã Maria chegou, o texto diz que ele se prostrou diante dele. Jesus tem o diabo acorrentado nas suas mãos. E por último, quando Jesus chega, a libertação é completa e é plena. Olha o verso de número 15 do texto base, Marcos 5. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de um demônio, de 2 demônios, de uma legião. Legião. Eu não tenho aqui de memória, mas uma legião era uma quantidade de soldados romanos. Eu não lembro se era 3.000, se era 6.000, quem puder dar um Google aí. Uma legião representava quantos soldados romanos, mas era muita gente. O que estava sobre esse camarada não era um capetinha pé de chinelo, não era um espíritozinho fraquinho, não. O que estava acorrentando a vida desse gadareno era uma legião de demônios. Só que pode ter legião, pode ter cidade, pode ter todo o inferno. Quando Jesus liberta, a pessoa é liberta, ela é livre em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você se colocasse de pé agora, e eu quero ler o último versículo da noite. Alguém achou aí qual o correspondente de uma legião? 5.000 a 6.000 demônios. Era uma legião. Eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte. João 8,36. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode repetir comigo? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Talvez você chegou aqui num ambiente de morte. Saiu da sua casa num ambiente de morte. O seu relacionamento com o seu companheiro, com o seu marido, com a sua esposa, é um relacionamento que está morto. Assim como o gadareno vivia nos sepulcros, você tem vivido num sepulcro também. Talvez a sua vida financeira, ela está morta. Você não tem perspectiva. Seu telefone toca o tempo todo. Cobrança. Agiota te ameaçando. Pessoas te pressionando. Talvez o seu ministério, o seu chamado, ele está morto também, está num ambiente morto. Você teve uma decepção com alguma liderança, você deu uma bobeira, vacilou, e você não se perdoa. Ou você não entendeu que você precisa pedir perdão, porque tem pessoas que são assim, ela erra e ela acha que ela está certa. O diabo, ele consegue levar as pessoas para ambiente de morte.
Talvez também você está se automutilando, não fisicamente, como o gadareno fazia com pedra no seu corpo. Você está se automutilando com palavras. Para mim acabou. Para mim não tem jeito. Para mim não há solução. Talvez o diabo tenha roubado a sua bênção. Você entrega o currículo, você faz a conversa, você deixa tudo certinho. E na hora H, acontece um vento, uma tempestade, no meio do caminho. E Jesus não está lá para poder repreender. Eu não sei qual é a sua situação. Eu quero te dar a oportunidade nessa noite de sair do seu lugar e vir aqui. Jesus, Ele venceu o diabo. E Ele quer liberar bênção, vitória sobre a sua vida. Hoje é noite de libertação. Eu não estou fazendo aqui apelo para aceitar Jesus. Eu estou fazendo um apelo aqui para você sair de um ambiente de coisas mortas, de sepulcros, em alguma área da sua vida, e sair daqui hoje, renovado. O texto diz que o homem que andava nu, gritando, bravo, se cortando, ele foi achado assentado, em plena consciência, falando de Jesus.